Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aulinha de sistemas operacionais. Essa aulinha aqui é bem rápida mesmo, tá? Tão rápida que eu até esqueci já de botar em modo de apresentação. Bom, então essa aula aqui é só um esclarecimento, porque a gente vai ficar falando sobre sistemas multitarefa, né? Basicamente é o que a gente vai falar, é sistemas multitarefa. Então o que acontece em sistemas multitarefa ou multiprogramação? Em determinado momento, quem está executando na CPU é um aplicativo, é um processo do usuário. Em outro determinado momento, quem vai estar executando é o sistema operacional. Depois, uma outra tarefa. Depois, uma outra parte do sistema operacional. Então, esse esclarecimento é porque as nossas aulas estão envolvidas com sistemas onde o sistema operacional ele não fica a vida toda ativo, ele não fica o tempo todo em funcionamento. Há momentos em que ele está funcionando e há momentos em que ele está dormindo, esperando a vez dele de ser executado, tá? Então por isso que tá essa perguntinha aí, ó. O sistema operacional está sempre ativo, funcionando em paralelo com as aplicações? Então vamos ver como é que isso aqui foi respondido, tá? Então aqui eu vou falar dos nossos sistemas operacionais do nosso dia a dia, aqueles que a gente está acostumado a lidar, né? No caso do Linux, do Windows, né? Então, para esse caso, o sistema operacional ele só entra em execução quando ele é necessário, tá? É necessário até entre aspas, porque quando ele é solicitado ou quando chega a hora, né? Às vezes chega um momento que ele precisa entrar em execução, tá? Por exemplo, quando ocorre uma interrupção do timer, né? Do temporizador, né? Que é um reloginho que vai contando uma certa quantidade de tempo, tá? Em geral em torno de 10 milissegundos, 20 milissegundos. Então a cada 20 milissegundos ocorre uma interrupção do timer. Ele contou até 20 milissegundos e gerou uma interrupção. A CPU para o que está fazendo. Você estava executando um programa do usuário, ele vai parar e quem vai entrar na jogada é o sistema operacional. Para quê? Para tirar esse programa de execução e colocar outro no lugar. Tá? Mas isso aí é assunto que a gente ainda vai ver futuramente. Mas aqui é só para saber que o sistema operacional não fica sempre dono da CPU, tá? Então, nesses nossos sistemas e todos os sistemas, né, o que se deseja é que os processadores dediquem a maior parte do seu tempo para executar as aplicações dos usuários, né? Isso daí a gente viu, né, na evolução dos sistemas operacionais, lá naquela historinha aí que foi contada em outras aulas, né? Então, na nossa disciplina, sempre iremos considerar que no intervalo de tempo em que uma aplicação está em execução, o sistema operacional estará inativo, estará quietinho lá na memória, esperando o momento dele para entrar em execução, tá? Beleza? Isso é verdade, especialmente quando só existe uma CPU no sistema. Se só tem uma CPU, né? O que a CPU faz? Busca uma instrução, decodifica a instrução e executa a instrução. Ela é viciada nisso daí. Então, vai ser apresentada para ela um grupo de instruções para ela executar. Ela não sabe se ela está executando o sistema operacional ou está executando um outro programa qualquer, né? Beleza? Eu nem sei porque que eu falei isso.
O que vai acontecer é que a CPU vai estar sempre executando alguma coisa, né? Só tem uma CPU, ela vai estar executando alguma coisa. Ela não consegue executar outra tarefa ao mesmo tempo, né? Ela só pode executar aquele grupinho de instruções que está sendo apresentado para ela naquele intervalo de tempo. Então, naquele intervalo de tempo, ela vai buscar executar, vai buscar decodificar e executar as instruções desse grupo, tá? Em geral, esse grupo pertence a um programa específico, né? A um único programa. Esse único programa pode ser um programa do sistema operacional ou pode ser um programa do usuário, tá? Mas é só aquele programa. Então não tem como dois grupos de instruções ou dois programas serem executados ao mesmo tempo quando você tem uma CPU só. Então, nesse caso, né, quando está executando o sistema operacional, os programas do usuário estão dormindo. Quando está executando um programa do usuário, os outros programas de usuário estão dormindo e o sistema operacional também. Tá? Não dá para diferentes grupos de instruções estar sendo executados ao mesmo tempo. Tá? Ou diferentes programas estarem executados ao mesmo tempo numa mesma CPU. Beleza? Aí vem essa perguntinha, isso também é verdade no multiprocessamento? Bom, nós utilizamos os nossos sistemas operacionais de hoje em dia, né, de algum tempo para cá, já desde do final dos anos 90 para cá, os nossos sistemas são de multiprocessamento, né? E esses nossos sistemas são dessa classe aqui, ó, SMP, de multiprocessamento simétrico, né? Só que está aqui, é em inglês a sigla, então ó, é Symmetric Multiprocessing. Tá? O que é esse Symmetric Multiprocessing, ou processamento simétrico? É que todos os núcleos ou todos os processadores do sistema têm a mesma probabilidade de executar programas do usuário ou programas do sistema operacional. Não tem nenhum processador dedicado, tá? Então, normalmente, porque isso aí pode ser modificado, normalmente essa modalidade, todos os núcleos e processadores do sistema têm a mesma probabilidade de executar qualquer aplicação ou componente do sistema operacional. Tá? Mas é possível alterar essa configuração. Por exemplo, no Linux você tem a parte lá de configuração da inicialização, né? Você pode modificar os parâmetros, você pode usar eu não sei como é que é o nome disso, vamos chamar de instrução, tá? Esse comando aqui, ó, isol CPUs. Então ele vai dizer que quais as CPUs ou qual a CPU, né, ou qual o núcleo que você quer dedicar a uma determinada tarefa. Beleza? Então, nesses sistemas de multiprocessamento simétrico, né, a ideia principal é dividir a carga de trabalho, né, irmamente, né, igualmente, quer dizer, tenta-se dividir o trabalho igualmente entre todos os processadores do sistema, sem exceção. Tá? Então, o que se quer é que todos trabalhem mais ou menos com a mesma quantidade de serviço, né? Então, são usadas umas técnicas que têm o nome de balanceamento de carga, né? Já foi uma área de pesquisa bem importante na área de sistemas operacionais, tá? Pelo menos nos anos 90 era, agora não sei como é que está. Então, esse balanceamento de carga tenta manter os processadores com a mesma quantidade de trabalho. A mesma é difícil, mas assim, parecido. Porque o que acontece é que às vezes um processador está sobrecarregado e o outro não está fazendo nada. Então, existem essas técnicas de balanceamento que vão tirar desse processador que está sobrecarregado e trazer para o outro que está livre, né? Então, tem várias ideias aí de como é que fazer isso.
E existe também uma coisa chamada multiprocessamento assimétrico, tá? Então, que a gente chama de AMP, né? Asymmetric Multiprocessing, né? Os processadores recebem funções específicas. Então, um processador ou um grupo de processadores pode ser dedicado à execução do sistema operacional, enquanto os outros vão ficar com os aplicativos. Beleza? Tá. Isso permite que o sistema operacional fique sempre acordado, monitorando continuamente o sistema, sem ser interrompido pelas tarefas do usuário. Tá? Então vão ter sistemas que isso é interessante acontecer, que o sistema operacional fique sempre de olho no que está acontecendo no sistema. Então, por exemplo, essa configuração pode ser encontrada em ambientes de computação especializados, principalmente onde se exige alta confiabilidade, processamento em tempo real ou gerenciamento avançado de recursos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, aqui, ó, sistemas operacionais em tempo real, né, que a gente chama de RTOS, né, RTOS, que é Real Time Operating System, usando processadores dedicados. Tá? Então, nesses sistemas é comum ter um processador dedicado para o SO, para ele garantir a execução oportuna e previsível das tarefas. Tá? Então, exemplo disso aí. Sistemas de controle industrial geralmente usam um processador dedicado para o núcleo do sistema operacional, para monitorar e gerenciar tarefas em tempo real sem interrupção. O que acontece em sistemas de tempo real é que os tempos têm que ser totalmente previsíveis, porque pode existir alguma tarefa nesse meio aí que seja de suma importância, pode até causar algum risco à vida humana ou algum risco ambiental. Tá? Então, o sistema não pode ficar preso em outras tarefas enquanto uma tarefa super importante precisa ser executada. Tá? Então, não pode ter engarrafamento de jeito nenhum. Então, os tempos têm que ser todos perfeitos, para não dar nenhuma zebra. Outro exemplinho aqui, né? Aeroespacial e defesa. Então, sistemas críticos como controle de voo ou sistemas de orientação de mísseis podem usar processadores dedicados para o sistema operacional em tempo real para garantir monitoramento e controle contínuos e confiáveis. Bom, então era isso daí. Eu não queria nem falar nada sobre esses outros exemplos, né? Porque a gente não sabe nem direito o que é o nosso sistema operacional, quanto mais esses outros sistemas complicados por aí, né? O que tem que ficar claro aqui para a gente é que na nossa disciplina a gente vai considerar que toda vez que o processador ou os processadores estiverem executando tarefas do usuário, o sistema operacional estará inativo. Tá? Ele só vem à tona para fazer alguma coisa útil quando ele é solicitado. Tá? Quando ele é solicitado, seja pelo programa do usuário que solicitou algum serviço do sistema operacional, seja porque ocorreu alguma interrupção no sistema, né? Por exemplo, o disco quer avisar que terminou já de fazer as transferências de dados entre disco e memória, então ele está querendo avisar a CPU que terminou, né? Aí avisando a CPU que terminou, mandando um sinal de interrupção, o sistema operacional vem à tona e vai tratar desse problema aí envolvendo essa interrupção. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Obrigado por terem assistido. Abraços.